Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Wagner, professor de História do sexto ano. Galera, na aula de hoje a gente vai trabalhar um capítulo novo. A gente vai continuar com as nossas aulas sobre os reinos antigos, né? Falamos sobre a civilização egípcia, falamos sobre o reino Kush, sobre o reino Ashum, o reino de Cartago, Gana, Mali, todos os reinos do continente africano. Agora a gente vai chegar um pouquinho para o lado, vai falar um pouco sobre os reinos da Mesopotâmia. A Mesopotâmia, professor, vai onde é que fica a Mesopotâmia? Calma, eu vou mostrar para você. A gente vai fazer uma viagem lá para a Mesopotâmia agora e eu vou mostrar para você exatamente onde fica a Mesopotâmia. Vamos nessa comigo? Então, pega o livro de vocês, capítulo 6, página 86, caderno, lápis, o que vocês precisarem, post-it, marca-texto, o que vocês tiverem aí, for necessário para fazer as anotações, peguem e vamos nessa, que essa aula hoje está imperdível, tá, galera? Eu vou apresentar aqui para vocês os nossos slides, que aí vai ficar mais fácil da gente visualizar. Só um segundinho aqui. Mesopotâmia. Beleza. Professor Wagner, onde é que fica a Mesopotâmia? Então, eu vou pegar aqui meu amigo Globo, para a gente ter mais ou menos uma noção de onde fica. Então, eu tenho aqui em rosa o continente africano, e essa partezinha aqui, ó, chamada de Península Arábica, também conhecida como Oriente Médio. Então, galera, nós vamos ter aqui, ó, essa região aqui do Egito, é a região onde nós temos o norte da África, aqui nós temos a nossa Península Arábica, e aqui nós temos o Oriente Médio, onde nós vamos ter aqui o início de um lado nós vamos ter o início da Ásia, né? E do outro lado aqui em cima nós vamos ter a Europa. Então, só para contextualizar mais ou menos onde é que fica essa região, a Mesopotâmia fica aqui, ó, entre dois rios, o rio Eufrates e o rio Tigre, tá vendo? Então, hoje em dia nós temos lá a Síria, Iraque, Arábia Saudita, Irã. Então, são todos territórios que até então eram territórios da Mesopotâmia. Beleza, galera? Agora que a gente já sabe onde fica, vamos viajar para lá? Saber como é que esses povos viviam na antiguidade? Então, vamos lá. Então, a civilização da Mesopotâmia são uma das cidades mais antigas do mundo. Como eu falei para vocês, Mesopotâmia significa região entre rios, né, destaque para o rio Eufrates e rio Tigre. Então, essa região em azul está no mapa de vocês da página 87. Essa região em azul é o território que corresponde à Mesopotâmia. Hoje em dia, ó, essa mesma região corresponde ao Iraque. Tá vendo aqui, ó? O Iraque, hoje em dia. Beleza? É a região conhecida como região do crescente fértil. Ó, nós temos essa região em verde aqui, ó, a região do crescente fértil. Nós temos lá o rio Tigre e Eufrates, e nós temos a região aqui também do rio Nilo, né, que é a da civilização egípcia. Por que região do crescente fértil? Porque é uma região que, pela presença dos rios, ela se tornou fundamental para a sobrevivência dos povos. E essa presença dos rios atrai povos de vários lugares. Por isso que nós vamos verificar que ao longo da história nós vamos ter uma disputa muito grande por essas terras. Porque nós temos a região em volta, regiões desérticas, regiões de clima quente e seco, com pouca chuva, né? Então os solos são bastante rasos. Isso faz com que haja uma necessidade de você morar próximo dos rios, uma vez que esses caras eles tinham como atividade principal a agricultura e a pecuária. Beleza? Então nós vamos ter a civilização da Mesopotâmia, vão construir as primeiras cidades, né, os primeiros núcleos urbanos, próximo aos rios, melhor dizendo. Nós vamos ter aqui no sul aqui a cidade de Ur, Lagash, né? São algumas cidades bastante importantes do ponto de vista econômico, né, da região da Mesopotâmia, e nós vamos ter a civilização marcada por invasões e guerras, então vai ser uma região bastante cobiçada por povos vizinhos. Então, quem conseguir dominar essa região vai conseguir prosperar a sua sociedade, né? Então, por isso é uma região bastante disputada. E aí nós vamos ver que os povos da Mesopotâmia desenvolveram um dos primeiros sistemas de escrita, a chamada escrita cuneiforme. Eu vou explicar já já para vocês o que isso significa. Beleza? Vai acompanhando o livro de vocês aí, pessoal. A partir da página 87, a gente vai conseguir ter noção de tudo que eu estou falando aqui.
Vamos falar primeiro de dois povos, os sumérios e os acádios. Então, nós vamos ter aqui, os sumérios na região mais ao sul da Mesopotâmia e os acádios mais na região central. Vamos falar primeiro dos sumérios? Os sumérios se estabeleceram no sul da Mesopotâmia há aproximadamente 3.500 anos. Essa informação com relação a período, galera, varia um pouco. Então, vocês vão encontrar no livro de vocês, por exemplo, fala em 3.500 anos antes de Cristo, porém tem algumas fontes que falam sobre 4.000 antes de Cristo. Então, é nesse período de 4.000 a 3.500 antes de Cristo, os sumérios se estabeleceram na região da Mesopotâmia. Formaram grandes cidades-estados. O que vem a ser uma cidade-estado, galera? Uma cidade-estado é aquela cidade que ela não tem característica de país, mas ela tem o seu próprio governo, ela tem o seu próprio sistema de leis, o seu próprio sistema de pesos e medidas. Tudo isso caracteriza uma cidade independente, uma cidade autônoma, chamada de cidade-estado, porque é uma cidade que tem o seu próprio governante. Tranquilo? Então, nós vamos ter importantes cidades-estados como Ur, Uruk, Eridu, Lagash, né? Então, são todas cidades aqui ao sul da Mesopotâmia. E essas cidades, elas tinham como característica principal as suas defesas, né? Então, nós tínhamos muralhas altas e extensas e com torres defensivas. Então, eu coloquei um exemplo aqui, ó, da cidade de Ur, né? Feita em 3D, hoje em dia, de como seria a cidade de Ur naquela época. Então, com muralhas e tal, que nós temos um palácio. Eu vou explicar daqui a pouco para vocês como é que funcionavam os palácios e tal. Cada cidade-estado dessa possuía uma divindade protetora e um rei. E nos arredores da cidade ficavam as plantações. Dentro da cidade, dentro das muralhas, nós tínhamos as casas, os templos religiosos e os palácios, né? Então, percebam aqui, ó. Aqui em cima ficava o palácio do rei, né? Embaixo nós tínhamos os templos e em volta daqui nós tínhamos as plantações. E o palácio, além de ser sede do governo, era também o centro do poder e de riqueza, né? Então, percebo que era muito bem decorado, nós tínhamos ornamentos, né? Nós tínhamos todo um aspecto de luxo, né, nesses palácios. E os templos religiosos, chamados de zigurates, eles eram as moradas dos deuses, né? Então, nós tínhamos ali os zigurates, que são bastante famosos, os zigurates da Mesopotâmia, né? Tranquilo? A escrita. Como é que funcionava a escrita dessa galera aí? O sistema de escrita deles é um dos mais antigos do mundo. Como é que os sumérios faziam para escrever, para registrar? Então, eles amassavam barro, argila. Enquanto isso ainda estava úmido, eles pegavam uma varinha, uma vareta, e faziam alguns símbolos, né? Que são esses símbolos aqui do lado, ó. Pode ver que esses símbolos são feitos com uma varinha bem fina, né? E sempre em formato de triângulo, em formato de cunha. Daí vem o nome de escrita cuneiforme, ligado à cunha, né? Então, formas de cunha. O que é uma cunha, professor? É justamente essas questões, tipo um chapéuzinho, né, para cima ou para baixo, né? Como se fosse um acento circunflexo. Só que aí você vira de ponta cabeça, vira para o lado, vira para o outro, e cada símbolo significava uma coisa. Né? Então, nós tínhamos aqui o alfabeto, né? A, B, C, D, todas as letras deles aqui, representadas pelos símbolos cuneiformes, né? E eles escreviam com esses palitos e as tábuas de argila e depois botava para secar. E uma vez que estava seco, já estava já feito, né, confeccionado as tábuas de escrita cuneiforme. Tranquilo? E isso aí ficou bastante evidente da civilização mesopotâmica, porque ela deu origem a vários sistemas de escrita de outras civilizações, como, por exemplo, os fenícios, que a gente vai estudar mais à frente. Depois dos sumérios, galera, nós vamos ter os acadianos. Os acadianos, eles vão ser um povo bastante interessante da gente estudar. Porque os acadianos, eles vão se estabelecer na região centro-sul da Mesopotâmia, e é um povo de origem semita, descendente do filho de Noé, que veio da Península Arábica, do deserto da Arábia. Então, vejam que eles saíam do deserto e buscaram uma região entre rios, uma região mais próspera para que eles pudessem plantar e desenvolver sua agricultura. E nessa região,
centro-sul, eles vão estabelecer o primeiro império da Babilônia, que era um império bastante poderoso na época, com destaque para o imperador Hammurabi, né, que foi o principal imperador babilônico. Hammurabi, pessoalmente, ele coordenava a construção dos edifícios públicos para saber para onde ia, né, o dinheiro dos impostos, os canais de irrigação e os açudes. Então, perceba que eles pegavam a água do rio Tigre e do rio Eufrates e canalizavam para molhar suas plantações e para construir açudes em regiões mais afastadas do rio e conseguir ter a irrigação por bastante tempo, né? A Babilônia vai se tornar um dos maiores centros urbanos e políticos da antiguidade, até por isso começa a ser cobiçada por outros povos, né? E o Hammurabi vai ter bastante destaque nas questões de justiça. Ele vai criar um código de leis escritas chamado Código de Hammurabi, porque nós vamos verificar que assim que a sociedade começa a se desenvolver, nós vamos começar a ter desigualdade social. E as desigualdades sociais levam à criminalidade, levam a pessoas com baixo grau de recursos, né? Então, esses caras precisam comer, precisam, né, sobreviver de alguma forma. E aí começam os pequenos furtos, começam os crimes de natureza humana, né? E aí o Hammurabi ele vai desenvolver o Código de Leis baseado na Lei de Talião. O que vem a ser a Lei de Talião? Olho por olho, dente por dente. Ou seja, o crime que o cara comete, ele paga a mesma pena. Então, se ele roubou, ele tem a mão cortada. Se ele matou, ele é assassinado, né? Então percebam que nesse contexto as punições são muito severas. E uma vez que as punições são severas, Hammurabi vai conseguir controlar a criminalidade no Império Acadiano. Beleza? Pô, só que os acadianos também não vão conseguir se sustentar por muito tempo. Essa região é uma região bastante cobiçada, como eu falei para vocês, né? Principalmente os hititas e os cassitas, que são povos indo-europeus, vão começar a fazer ataques em cima dos acadianos na tentativa de conquistar aquela região, tá? E aí nós vamos verificar que depois dos acadianos, vamos ter um destaque para a região mais ao norte da Mesopotâmia, que é a região do Império Assírio, né? Assur é um dos deuses da cidade, que deu origem à cidade de Assur, né? Ele era o principal deus de Assur, que deu origem à Assíria, né? Que formou-se um império no norte da Mesopotâmia. Os assírios, eles tinham táticas de guerra bastante poderosas para a época, né? Utilizavam lanceiros, arqueiros, esses carros de guerra aqui, ó, que era muito evoluído para a época. Inclusive, eles conseguiram conquistar vários territórios pela imposição militar, né? Eles eram conhecidos justamente pela crueldade que eles faziam em cima dos seus adversários e tal, e formaram um grande império que abrangia Mesopotâmia, Síria, Fenícia, Palestina e Egito, né? Então percebam que com as táticas militares eles conseguiram conquistar muitas regiões. Olha aqui nesse mapa, galera. Então nós temos aqui, ó, vamos seguir as cores. Então, o núcleo inicial do Assírio. Então, aqui na região, né, de Assur, nós vamos ter Nínive como a principal cidade deles. Tá? Então, aqui nós temos o rio Eufrates, o rio Tigre, né? E aqui, em cor-de-rosa depois, né? Nós vamos ter a expansão do Império Assírio, né? Tudo isso aqui começou na região aqui de Assur, e depois eles foram crescendo, né? Então, conforme foi passando o tempo, os assírios foram conquistando outros territórios. Então, percebam que eles conquistaram, inclusive, os fenícios, conquistaram os egípcios aqui, né? E foram para a região onde estavam os persas, né? Para o Golfo Pérsico aqui, onde nós tínhamos aqui no Planalto do Irã, nós tínhamos o território persa. Então, percebam que eles justificavam a escravização e a conquista das terras, dizendo que queriam agradar Assur, que era o rei, o deus, desculpa, o patrono da cidade, né, de Assur, né, que deu origem à Assíria, né? Eram temidos pela sua crueldade, cortavam as mãos, dedo, orelha dos prisioneiros para evitar que esses caras fugissem, para fazer com que os outros prisioneiros ficassem com medo de fugir, e eles utilizavam esses caras como escravos, né? E o Império Assírio vai desmoronar quando os caldeus, que vêm lá do sul também,
aliado aos medos, né, que são esses povos aqui da região da Pérsia. Então, nós vamos ver esses caras aqui do sul, ó, de amarelo e de laranja, vão começar a se juntar e vão fazer um ataque na principal cidade da capital assíria, que é Nínive, né? Então, a partir daí, o Império Assírio vai começar a ruir. E aí vai dar origem a um outro império, que é o Império dos Caldeus, também conhecido como o Segundo Império Babilônico, porque esses caras eles eram de origem dos babilônicos, né? Vocês vão ver que os caldeus eles vão se apoderar das terras da região da Mesopotâmia e vão estabelecer o Segundo Império Babilônico, tá? O Segundo Império Babilônico vocês podem encontrar na página 91 do livro de vocês. O Segundo Império Babilônico ele vai conseguir fazer grandes obras, né, de grande vulto, né, que até hoje são conhecidas com o imperador Nabucodonosor II. Nós vamos ver que eles vão construir o Jardim Suspenso da Babilônia, que é uma das 7 maravilhas do mundo antigo, e a Porta de Ishtar, né, que hoje em dia está no museu lá em Berlim, né? Isso aqui é um mosaico feito, né, todo de ladrilho colorido e tal, né? Percebam aqui a arquitetura dos mesopotâmicos, né, dos babilônicos, né, nessa região aqui dos arcos e tudo mais, sem falar nas campanhas militares, né? Porque os caldeus eles vão conseguir, inclusive, derrotar os assírios, né? Então eles vão destruir Jerusalém e vão tomar os judeus como escravos. Lembrando que esses caras eram caras politeístas e os judeus eram caras monoteístas. Então percebam que, deixa eu voltar aqui o mapa para vocês observarem. Então aqui, ó, nessa região aqui, é a região do território dos hebreus, né, o território judeu. Então, quando os caldeus eles saem daqui de baixo e começam a fazer sua expansão, eles vão conquistar os territórios que pertenciam aos assírios, inclusive vão chegar aqui na região da Síria, né, da região da Palestina, né, que hoje em dia é a Palestina, né, nessa região aqui que era a região dos fenícios, e vai conseguir tomar toda essa região aqui dos povos hebreus, né. Então, percebam que toda essa região aqui vai fazer parte agora do Segundo Império da Babilônia, que é o Império dos Caldeus. Tranquilo até aqui? Esse mapa aqui está um pouco maior, fica melhor para a gente entender. Então, nós temos aqui os sumérios, em vermelhinho. Depois, os acadianos, em verde. Depois, nós temos os assírios, em amarelo. E depois, nós temos os babilônicos, em verde mais claro. Tá? Então, percebam que nós temos aqui a expansão territorial dos mesopotâmios. Então, vendo aqui, ó, Rio Tigre, Rio Eufrates, certo? Deserto da Arábia. Aqui eu tenho o Egito aqui para baixo. Aqui no Egito nós temos também o deserto do Saara, né, que é um deserto muito grande. Então perceba que você ficar próximo dos rios é fundamental para a sobrevivência, né? E aqui nós temos regiões de montanhas, né? Monte Cáucaso, Anatólia, né, que são regiões de montanha que também são um pouco férteis, né? E aí em volta nós temos os mares, né? Mar Cáspio, Golfo Pérsico, Mar Mediterrâneo, o Mar Negro, né? Mais aqui abaixo da Península Arábica nós vamos ter o Oceano Índico. Então toda essa região, estou falando um pouco da geografia da região para vocês entenderem qual é a importância dos rios. Porque muitas vezes vocês vão falar para mim, pô, professor, eu estou conseguindo visualizar a situação, mas eu não consigo entender por que esses caras disputavam tanto esses territórios. Justamente por causa da água. Hoje em dia, a disputa desses territórios mudou. Hoje em dia, a disputa desse território é por petróleo, né? Então, nós temos aqui a Península Arábica, o Iraque, que são regiões que são ricas em Kuwait, né? São regiões ricas em petróleo que faz com que haja uma disputa por essas regiões, né? Tranquilo, pessoal? Lembrando que essas cidades aqui, ó, Tiro, Sidon, Biblos, Trípolis, são cidades hebraicas, né? Então, eu falei que os babilônios destruíram Jerusalém, que também fazia parte do território hebreu, e vai pegar Jericó também, e vai pegar toda essa população e vai fazer esses caras de escravo. Tranquilo até aqui?
Vamos lá, sociedade e poder. Na Mesopotâmia, o poder político era privilégio dos homens e passava de pai para filho. Então era uma sociedade chamada de patriarcal, ou seja, o destaque da política eram os homens. As mulheres não tinham muitos privilégios políticos, para não dizer quase nenhum, né? Então era uma exclusividade dos homens e passava de pai para filho. Então nós tínhamos uma dinastia, né? Nós tínhamos uma sequência de reis, de governantes que seguiam a mesma família, a mesma linhagem. Professor, e como é que começou isso aí? Começa lá na origem de tudo, quando os caras começam a desenvolver os primeiros núcleos urbanos, onde nós vamos ter os caras mais corajosos, né, os líderes tribais. Esses caras eles vão assumir o governo e a partir daí os seus filhos começam a assumir, né, o governo, passando de pai para filho, até que houvesse uma contestação, né, por luta mesmo, imposição física mesmo. E aí os caras acabavam aceitando a dominação, né? Então, no topo da pirâmide nós tínhamos o rei, abaixo dele nós tínhamos os sacerdotes, que eram os caras responsáveis pelos cultos religiosos. Lembrando que os povos da Mesopotâmia, eles eram politeístas, também com deuses ligados aos elementos da natureza, à chuva, ao sol, ao fogo, né? Então, são os deuses da Mesopotâmia. Nós tínhamos os nobres, que a eles pertenciam as melhores terras, e os chefes militares, que eram os caras responsáveis pela defesa do território, né? E por conquistar novas regiões. Abaixo dele, nós tínhamos os comerciantes, que eram os caras que faziam comércio nas cidades próximas, né? Uma das outras. Na Mesopotâmia, inclusive, os caras faziam comércio com os árabes e com o Egito também. Nós tínhamos os escribas, que eram os caras letrados, né, responsáveis por fazer essas anotações da escrita cuneiforme. Inclusive, eles utilizaram a escrita cuneiforme como forma de fazer os registros comerciais, né, os registros dos impostos e tudo mais. E os artesãos, que eram os caras que faziam a ornamentação dos palácios, eram os caras que faziam lá os tapetes, eram os caras que faziam as joias, né? Eram todos artesãos. E na base da sociedade nós tínhamos os camponeses, que eram os caras que trabalhavam no campo, que basicamente eram responsáveis pela produção da alimentação, né? E criavam animais também. E os escravos, que eram feitos mediante prisioneiro de guerras ou dívidas também, né? Tinha pessoas que não conseguiam pagar os tributos e acabavam se tornando escravos do Estado. Tranquilo até aqui? Como é que funcionava a economia da Mesopotâmia? Os povos da Mesopotâmia, galera, eles vão se dedicar à agricultura, pecuária, artesanato e comércio. Mas o destaque principal mesmo é para agricultura e pecuária. O comércio vai vir numa segunda escala de importância, né? E aí depois, com o passar do tempo, o comércio vai acabar se tornando mais importante do que a agricultura e pecuária. Por que eu falei que agricultura e pecuária são os destaque? Porque como esses caras moravam próximo aos rios, eles utilizavam a água do rio Tigre e do rio Eufrates para irrigar suas plantações e para criar os animais, né? Então nós tínhamos lá ovelhas, cabras, bois, porcos, todos esses animais eram animais criados, domesticados e criados pelos povos da Mesopotâmia e que serviam para diversos fins, né? Então os caras utilizavam a carne, utilizavam o leite, utilizavam os ossos, utilizavam o couro, né? Tudo que era dos animais eles aproveitavam. E o comércio era para fazer ligação de um povo com o outro, né? Os camponeses trocavam produtos excedentes com os habitantes de outros lugares. Então, nós tínhamos pequenos comércios. E nas cidades, como eu falei para vocês, as primeiras cidades, as mais antigas, né, são da Mesopotâmia. Uma delas é Ur, onde nós tínhamos a presença dos artesãos especializados. Então, os caras pegavam lá a lã da ovelha e trançavam e faziam lá
os casacos, né? Faziam os tecidos, né? Nós tínhamos os carpinteiros, que faziam os trabalhos com madeira e tudo mais, e os joalheiros, que faziam os trabalhos com metais, com ouro, né? Derretiam o cobre para fazer joias de uma forma geral e ornamentos para os palácios, para os zigurates e tudo mais. Então, perceba que a sociedade era bem organizada, né? A sociedade da Mesopotâmia era bem organizada. Apesar de passar por diversas mudanças, por diversas guerras, né? Por diversos ataques, a Mesopotâmia, de uma forma geral, ela tinha uma sociedade muito bem organizada. E com relação à cultura, já falei, eles eram politeístas, acreditavam que, diferentemente dos egípcios, que se preparavam para o pós-morte, tribunal de Osíris, né? Então o cara levava um monte de riqueza, enterrava na pirâmide com ele, para quando ele fosse para o pós-morte, ele desfrutar da sua riqueza. Na Mesopotâmia era diferente. Eles acreditavam que o pós-morte seria um lugar escuro e profundo, de onde o cara não ia aproveitar nada. Então tudo isso fazia com que eles aproveitassem ao máximo a vida. Então eles faziam festas, né? Davam sacrifício aos deuses e tudo mais, né? Banquetes, aquelas coisas todas. Os seus deuses tinham formas antropomórficas, ou seja, formas humanas, né? Tal qual no Egito também nós tínhamos deuses antropomórficos e deuses antropozoomórficos, né? Que é homem e animal, formas de homem e de animal, né? Eles construíam um templo para os deuses, como, por exemplo, os zigurates, que nós falamos, né? Então, era a responsabilidade dos sacerdotes. Os sacerdotes, eles tinham os servos, né? Os escravos que o Estado proporcionava para que ele pudesse construir e manter os zigurates. Acreditavam em magia, astrologia e adivinhação. Quando eu falo em astrologia, eu falo de observação da lua, das fases da lua e tudo mais. E havia uma diferença muito grande entre a religião praticada pela elite e pela religião praticada pelo povo. Tanto que tudo que eu estou falando de religião aqui é a religião praticada pela elite. Não há registros, né, muitos registros, no livro de vocês principalmente não há nenhum registro de religião praticada pelo povo. Então, vamos nos apegar aqui à religião praticada pela elite. Então, inclusive, estima-se que a religião era uma coisa da elite, né? Que os sacerdotes eram da elite da sociedade mesopotâmica, né? E esses caras deixaram alguns legados para a gente até os dias de hoje e algumas coisas importantes, né? Também da cultura da Mesopotâmia. Então, nós temos na arquitetura a utilização de arcos, como lá na porta de Ishtar, né, aquele arco, né, da entrada. Então, hoje em dia, a gente vê em alguns lugares a utilização de arco, né, aquela forma meio redonda, uma passagem, né? Lembrando que a porta de Ishtar era a entrada da Babilônia, né? A entrada da Babilônia era a porta de Ishtar. E esculturas predominavam o baixo relevo, então se faziam as esculturas, né, as imagens que eles faziam em baixo relevo. Astronomia, previam eclipses, diferenciavam as estrelas dos planetas, criaram um calendário com 12 meses lunares. Percebam como eles faziam essa observação da Lua que eu falei para vocês. E o dia dos caras era dividido em 12 horas de 120 minutos. Se vocês olharem matematicamente falando, 120 minutos equivale a 2 horas, né? Então, consequentemente, a gente vai poder chegar à conclusão de que cada hora dos mesopotâmicos equivale a 2 horas nossa. Então, se a gente for observar na matemática, o dia deles tinha a mesma duração que o nosso dia, né? Professor, mas isso é lógico, porque o Sol nasce e se põe? Sim, mas a forma como conta-se o tempo era semelhante à que a gente tem hoje em dia. Tranquilo? Na matemática, olha que interessante. Esses caras utilizavam a álgebra, coisa que a gente utiliza até os dias de hoje, faziam cálculos de raiz quadrada e raiz cúbica, algo que a gente utiliza até os dias de hoje, dividiram o círculo em 360 graus, algo que a gente utiliza até os dias de hoje, e a escrita cuneiforme, né, utilizada pelos sumérios e povos vizinhos, que deu origem a outros alfabetos, como o alfabeto fenício, né,
que deu origem depois às línguas e tudo mais. Então, começa lá com os sumérios também. E na literatura, nós temos destaque para as obras O Mito da Criação e a Epopeia de Gilgamesh. O Mito da Criação, galera, é uma obra literária que fala sobre como foi que a criação do homem, né? Como foi que o mundo foi criado, o universo. E a Epopeia de Gilgamesh fala sobre o dilúvio, contado lá pela Arca de Noé e tudo mais, né? Contado no Antigo Testamento. Tranquilo, pessoal? Então, percebam que nós temos muitos aspectos culturais dos mesopotâmicos que nós temos até os dias de hoje essa influência na nossa sociedade. Então, percebam que os povos da Mesopotâmia, eles são bastante importantes, né? Eles revolucionaram o modo de viver, o modo sedentário de viver, né, naquele momento. Eles tinham diversas tecnologias que para a época era muito avançada, como principalmente os assírios tinham tecnologias militares muito avançadas para a época, inclusive dominaram os egípcios, né, com essas tecnologias. E aí a gente vai verificar que esses caras, eles são bastante importantes do ponto de vista dos legados que deixaram para a gente. Tá joia? Na página 97 tem um mapa mental que é bastante interessante para vocês darem uma conferida em casa. E como eu vou finalizando a nossa aula por aqui, e eu vou deixar como tarefa para vocês fazerem, para a próxima aula, a página 98 e a página 99 do livro de vocês. Que nós temos alguns exercícios, né? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 exercícios que vocês devem fazer para testar o conhecimento de vocês, para testar o que vocês entenderam, para saber o que vocês não entenderam. Então, é uma forma que eu vou ter de ter um termômetro de como é que está o grau de aprendizado de vocês. Tá joia? Então, eu vou encerrando por aqui. Na próxima aula, eu vou fazer a correção dessas atividades. Beleza? Qualquer coisa, já sabe onde me encontrar. No Instagram, @WagnerFranco de Arruda. Só me segue lá, manda as perguntas lá no direct que eu estou respondendo. A maioria das perguntas de vocês eu estou respondendo, estou conseguindo tirar dúvida de um monte de gente aí. Tranquilo? Relembrando que o trabalho sobre o Tribunal de Osíris é para ser entregue quando nós voltarmos na nossa aula presencial. Então, vocês ainda têm um tempo para fazer. Quem não fez ainda, corre que dá tempo. Tá joia? Então, fiquem com Deus. Até a próxima. Fui!